Então, como vocês sabem, o meu nome é Devananda, a Aline está presente também. E eu sou astrólogo védico e a minha área, né, da astrologia é a... Peraí, gente, deixa eu só mudar aqui a potência aqui desse alertinho aqui. Vamos ficar mais calminho aí, que ele tá bipolar. Então tira atenção aqui também, né? Então, eu sou astrólogo védico, né, sou dedicado ao cultivo desse conhecimento que é a metafísica védica já há alguns anos, né, algumas décadas na verdade, são 3 décadas já. Estou entrando para 3 décadas, já 3 décadas, há quase 30 anos que eu pesquiso os conhecimentos védicos e eles são incríveis, eles são realmente incríveis e eles produzem encantamentos, né? Então eu acho que vale a pena falar sobre esse assunto, vale a pena compartilhar. Inclusive, essa é uma ciência que se aprende ensinando, tá? Então aqueles que quiserem entender bem essa ciência, o ideal é ensinar. Por quê? Quando você fala uma coisa, quando você está falando uma coisa, a primeira pessoa que vai ouvir isso é você mesmo, tá? Então você será o principal beneficiado ao falar sobre os conhecimentos védicos. Depois, falar sobre o conhecimento védico, falar sobre a consciência de Krishna, falar sobre Bhagavan, o absoluto, falar sobre a suprema verdade absoluta, falar sobre o sentido objetivo da existência, falar sobre tudo isso é piedoso, é altamente piedoso, chama-se Sukriti. Sukriti significa uma atividade piedosa que você não tem ideia do significado que isso tem na sua vida. Você só vai entender mesmo na hora que for feito a avaliação geral da sua atuação como atriz, né, como o personagem que você está vivendo no momento. Então quando for feito a revisão geral, essa atividade piedosa vem na contabilidade e isso, acredite, dá uma diferença muito, muito intensa, tá? Mas a gente não vamos falar sobre isso agora. Só para finalizar essa realidade aí, o Krishna, na hora que ele está terminando a conversa dele com Arjuna, ele diz o seguinte: olha, Arjuna, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, na verdade, esse conhecimento, ele é tão especial, ele agrada tanto ao meu coração, que aqueles que divulgam esse conhecimento para os demais que não têm acesso a esse conhecimento, aquele que ensina esse conhecimento para meus devotos ou para aqueles que estão me buscando, aqueles que se dedicam a ensinar esses conhecimentos, essa pessoa é a pessoa mais querida para mim. Eu não conheço ninguém que me seja mais querido do que essa pessoa, nem haverá outra que me seja mais querida para mim. E certamente o serviço devocional puro a mim é um direito adquirido dessa pessoa. E após essa vida, ela retorna à minha morada original, da qual ela jamais volta a renascer novamente no mundo dos mortais. Então, sabe, isso é muita, muita coisa. Isso não é simplesmente uma retórica, um poema, um verso. Isso são as palavras diretas de uma pessoa com autoridade, com respaldo, com potência, sabe? Então isso não deve ser simplesmente tido como uma mitologia. Claro que as pessoas, devido à avidya, à ignorância, elas não, até acessar o nível orgânico Krishna, demora um pouco, mas depois que acessa, não tem retorno. Como Einstein disse certa vez, a inteligência que se abre para uma ideia nova, entendendo-a, jamais retorna ao seu tamanho original. Então assim, aquela consciência que se abriu para a experiência Krishna, simplesmente não tem como voltar atrás, a não ser que ela não tenha de fato tido a experiência Krishna. Aí tudo bem, ela vai cair, vai se esbaldar, vai fazer como um elefante, como o banho do elefante. Sabe como é o banho do elefante? O elefante vai entrar na água e agora sim, finalmente, tô limpo. E aí, quando ele sai do rio, a primeira coisa que ele faz é rolar na lama. Ele rola na lama, ele deita e rola todo, ele sai de lá todo sujo de lama. Tem uma função isso daí, né, que funciona como um cremezinho protetor para os insetos e tal,
É tipo um creme para a pele dele, né? O barro. Mas acontece que ele fica bem sujinho, né? Então, na metáfora funciona para nós que nós somos assim, né? Praticamos um pouco de espiritualidade aqui, um pouquinho ali e tal, e nos sentimos espirituais e depois nos, sabe, banho de elefante, né? A gente vai lá e quebra tudo e tal e se entrega. Carnaval, ou seja, carne aos vermes. Carnavalis significa jogar as carnes aos vermes. Então, quer dizer, tipo, sabe, se resbaldar não. Enfim, se lambuzar, né? Mas então, vamos ao tema de hoje. Nós temos então algumas perguntas, né? Eu vou tentar ser sucinto, o mais sucinto possível. Vou tentar, mas se eu não conseguir, a culpa é de vocês mesmo, então tá tudo bem. Podemos. Podemos é um partido político agora. Eu não sei se vocês sabem, mas Podemos é um partido político. Estruturado. É um partido político estruturado por mulheres para ser a terceira via da administração pública do Brasil. Chama-se Podemos, o partido. Inclusive lá o ex-juiz, o Sérgio Moro, era o candidato presidenciável pelo partido Podemos. Eu não sei o que aconteceu lá, parece que não vai poder mais, sei lá o que aconteceu, mas tem esse partido aí. Então o YouTube tá assim, cheio de história ultimamente. Se você fala uma coisa, ele registra lá e aí ele começa a censurar, né, assim, os vídeos. Então, mas aqui nós podemos. Hare Krishna, falando em cantamento, Devananda, você tinha que cantar mais vezes pra gente. Nossa, muito bacana. Será? Sei. Maravilhoso. Tô querendo. Tô querendo. Eu tô precisando. Chegou, mas já tá. Então. Que ótimo. Eu tava precisando de alguns elogios mesmo, sabia? Tava carente disso. Devananda, a gente tem 2 perguntas do Pedro, 2 da Vraja e uma da Vânia. Você prefere que faça uma pergunta de cada um e depois a gente volta para a segunda pergunta? Não faz a relação das perguntas porque elas podem estar conectadas entre si, né? Tá. Então o Pedro aqui ele pergunta qual a diferença de sadhana e satsang. A segunda pergunta dele seria: quem em mim tem consciência que eu existo? Quem em mim tem consciência que eu existo? De que eu existo. Acho que ele pode explicar um pouquinho melhor a pergunta, se você... Daí a Vraja, ela tem 2 questões. Ela duas perguntas. A primeira dela seria a seguinte: considerando que a alma durante sua vida adquiriu bom karma restrito apenas à plataforma material e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma Yogi, mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar para a Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. Pergunto: por que a Terra tem que ser esse portal? Espera aí. Volta essa pergunta novamente. Considerando que a alma, durante sua vida, adquiriu bom karma, restrito apenas à plataforma material, e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma Yogi. Mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar à Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. A pergunta dela é: por que a Terra tem que ser esse portal? E se existem outros planetas que, à semelhança da Terra, sirvam como portal para uma existência que proporcione à alma o retorno ao Supremo? Interessante. Boa pergunta. Tá. A segunda pergunta dela, da Vraja: sempre li e ouvi os cristãos se referirem ao Senhor Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, uma referência a como se dividiu administrativamente o povo hebreu, em que se baseava por nascimento e descendência familiar. E uma vez que Jesus nasceu da descendência de Davi, e pelo forte papel que ele desempenhou junto àquele povo, e até mesmo em cumprimento de profecias, ele levou esse título.
mas ela comenta aqui que você nos alertou para o fato que essa ligação não poderia ser tida como louvor. Me lembro então, disso. eu gostaria que você trouxesse um pouco de luz sobre esse ponto dessa questão. Quer que repita? Não. Eu? Não. Eu vou, na verdade, assim, eu vou fazer eu acho que eu vou começar por essa da Vraja. Eu queria ver se eu consigo pôr um pouquinho de Krishna junto aqui. Deixa eu virar essa aqui um pouquinho mais pra cá, pronto. Aí. Pronto, tá bom assim, né? Então tá, eu acho que eu vou começar por essa da Vraja, porque aí como o assunto, ele é um assunto que se refere a uma cultura védica também, mas de uma maneira mais restrita, então eu posso fechar o assunto de forma mais sucinta e rápida. Porque aí quando eu entrar nos temas védicos, aí o processo fica mais complexo, né? Então aí eu fico mais livre para falar. Eu vou começar com essa da Vraja, finalizo ela e aí entro nas do Pedro, tá? Tem uma da Vânia também, tá? Da Vânia, da Vânia Borges, né? Tá. Muito bem, então vamos lá. Eu ouvi falar que a Anaísa também tinha uma pergunta, mas ela vai deixar para o final se a gente tiver tempo, né? Então fica para a próxima. Olha só. Bom, primeiramente, claro, eu não posso esperar, né? Não posso contar que vocês tenham conhecimento da cultura, né? Do histórico da cultura judaica, porque para poder entender, para poder acompanhar a resposta, a pessoa tem que entender um pouco da história dos povos, né, dos judeus. Então tem que contextualizar isso daí, tá? Quem não conhece vai conhecer, depois pode pesquisar por si mesmo nas histórias, né, da Bíblia, que contam esses fatos aí, tá? O Moisés, ele saiu do Egito com o povo dele e tal, aquela história toda, no meio do deserto. Isso tudo tem a ver com essa história do Jesus romper com o Davi, tem a ver com uma serpente, história de uma serpente. Veja só que interessante. E tem a ver com vegetarianismo também, por incrível que pareça. Então Moisés estava lá, sabe, com as pessoas, andando no deserto, e havia um acordo celestial que eles deveriam comer maná e beber de uma água que saía de dentro de uma rocha, né? O Moisés tinha batido na rocha e magicamente, né, a água saía dali. Então eles comiam maná. O que era o maná? Era um pãozinho de mel. Basicamente era um pãozinho de mel, fofinho. Não sei quem conhece, por aqui não tem, mas lá na Ásia tem muito um tipo de comida chamado momo. É como se fosse um pãozinho bem fininho assim, quentinho que se come e tem o recheio por dentro, é muito gostoso. Então esse maná, só que é salgado, o momo é salgado. Esse maná, ele é assim, pela manhã, todos os dias pela manhã, nos orvalhos, assim, nos arbustos, nas pedras, aparecia uma espécie de algodão, um tipo de algodão. Então o que eles deveriam fazer? Eles deveriam juntar o máximo que eles podiam daquele algodãozinho, juntar e fazer um bolinho e comer. Tinha um sabor de pão de mel, era o sabor que foi descrito, era como se fosse um pãozinho de mel. Ok, beleza, eles estão comendo aquilo ali, aí passou alguns dias, sabe como é? Esses pessoal, eles não eram vegetarianos, né? Eles eram carnívoros. E aí, nesse momento, eles começaram a reclamar. Mas aí já não dá. Esse negócio de pão de mel aí todo dia. Peraí, pelo menos lá no Egito, tá certo que a gente era escravo, mas lá tinha um pepino, tinha um negócio de um lagarto lá que a gente pegava no mato e comia um peixe, alguma coisa assim, sabe? Tinha uma cabra lá que a gente podia, né, fazer alguma coisa.
mas aqui só esse pão de mel aí já não dá. Isso daí já está muito austero. E começaram a falar sobre isso daí, né? As pessoas, parece que eram 400 mil pessoas. Então aí você vê, né? Tipo um Big Brother gigantesco, pessoal no meio do deserto e comendo aquele algodãozinho, algodão doce, né? Era algodão doce basicamente. E bebiam água e eles não sentiam fome. Eles não sentiam fome, porque o maná satisfazia plenamente, eles não sentiam fome. Mas eles ficaram com vontade de comer coisas diferentes. Coisas diferentes. Eles fizeram uma comitiva lá e chegaram no Moisés e falaram para ele: olha, Moisés, tudo bem, né, que o maná e tal, mas poxa, podia ter um churrasquinho aí de vez em quando, alguma coisa assim, só para quebrar o gelo. Aí o Moisés falou: olha, o Senhor me falou que era para comer o maná. Agora estão falando aí de negócio, tá, então é isso então, né? Então tá conjecturando aí, né, entre vocês. Não, mas sabe como é que é, né, Moisés? Poxa, a esposa lá, o meu amigo lá, tá todo mundo falando, me elegeram para vir falar aqui com você. Eu só vim trazer o recado. Então, pois então, diga a eles que eu vou subir no monte, vou falar com o meu Senhor e vamos ver qual é a resolução dele. Então subiu Moisés no monte, quando desceu, conversou lá, quando ele chegou lá em cima, Deus já estava esperando, e o Moisés chegou com a cabeça meio baixa, assim, meio desanimado, tipo, vou ter que conversar esse assunto. E Deus ali na voz, no oráculo, falou: Moisés, meu amigo, eu já sei, não precisa falar nada. Eu já conheço teus amigos, já conheço o teu povo, eu já conheço a tua raça. Não falou da dele, né? Falou a tua raça. Eu já conheço. Eu já sei o que eles estão querendo. Eles querem o quê? Comer carne, não é? É isso que eles querem, não é isso? Então tá bom. Fala para eles que amanhã cedo o que eles quiserem, o que eles querem vai estar à disposição. Só que depois não digam que as consequências é culpa minha. Não vá dizer depois que o Senhor está jogando praga contra mim. Não digam isso, tá? Vocês querem, eles vão ter o que querem. Mas as consequências é puramente deles. Não venham me culpar depois, por favor. Desça e informe seus amigos lá, que o que eles querem vai estar à disposição. Muito bem. Moisés desceu e falou: olha, o Senhor disse que amanhã o que vocês quiserem vai estar à disposição. Ah, tá bom então. Foram dormir todo mundo contente. Quando acordaram de manhã, tava cheio de passarinhos, sabe? Codornas. Era tipo uma galinhazinha pequena, sabe? Um franguinho assim, né? Codornas, né? Tipo um franguinho, né? E tava cheio, acampamento cheio das codorninhas. E aí eles pegaram os passarinhos, claro, mataram os passarinhos, né? Mataram os passarinhos e tal, os franguinhos, né? E prepararam os franguinhos e tal, e vai aquela coisa toda, e vamos comer os franguinhos. Comeram os franguinhos lá e tal. Assaram, cozinharam, foi uma festança. Só que o problema é o seguinte: eles estavam no deserto, eles estavam acampados no deserto. E nos desertos existem muitas cobras. No deserto existem chacais, leões, bichos do deserto. Então, o que aconteceu? As vísceras, os cadáveres dos animais mortos que não foram comidos e foram jogados, vísceras, tripas, o mau cheiro atraiu as serpentes, que vieram pelo cheiro dos cadáveres. E o acampamento ficou infectado de serpentes, cobras muito venenosas. E toda hora tinha um sendo picado por uma cobra. No deserto, os animais do deserto são os mais venenosos que tem no mundo. Porque predomina o elemento fogo. Então o elemento fogo evapora a água. E o veneno fica concentrado, igual café quando você esquece no fogo. Aí a água vai embora e fica aquela borra, aquela coisa amarga de fel, né? Chama-se fel aquilo, né? Isso, sei lá, fel, amargo. Então se concentra o princípio ativo. E no deserto os animais, os peçonhentos, o princípio ativo do veneno se concentra muito intensamente e tem pouca água. Então a picada de uma cobra no deserto sem soro antiofídico, sem tratamentos apropriados, é muito dolorosa. A pessoa deseja morrer e não consegue.
ela agoniza 24 horas antes de morrer, sentindo dores lacinantes, como assim, vivendo no inferno. E aí começou a acontecer isso daí. As pessoas começaram a ser picadas e não tinha tratamento médico, nada. E começaram, Moisés, o seu Senhor está jogando praga contra nós. Porque o seu Senhor está nervoso que a gente pediu comida de churrasco e agora deu as cobras. Por favor, vá lá e fala com o seu Senhor e pede misericórdia, que a gente não quer mais, vamos voltar no pão de mel. A gente era feliz e não sabia. Agora a gente sabe que era feliz. Pão de mel, abaixa a codorninha, volta ao pão de mel. Maná. Desesperados, pedindo misericórdia. Moisés subiu, quando chegou lá, o Senhor, eu não disse, por uma questão simples de inteligência, no deserto não se deve, uma quantidade de pessoas assim, comer cadáveres, porque vem leões, vem chacais, veio cobra, poderia ter vindo leão. Mas o seu povo, agora eles estão dizendo que a culpa é que eu estou jogando praga neles, né? Certamente eles estão falando que foi eu que joguei as pragas. É uma consequência natural, uma questão de inteligência. Quem está administrando sou eu. Mas eles se metem na minha administração, agora o resultado está aí. E agora, como é que vai fazer, Moisés? Claro que essa conversa não está toda detalhada dessa forma. Se você for lá na Bíblia, não está com esses detalhes todos. Eu estou elaborando o que, teoricamente, poderia ter acontecido ali, porque pela lógica. Mas a palavra é essa daí, quando ele diz, já conheço o seu povo, está dizendo que eu sou a causa. É um povo duro, de coração duro e tal. Foi assim que ele falou. Formalmente, né? Então faz o seguinte, Moisés. Desce, porque agora vai todo mundo pagar o prejuízo. Recolhe o ouro de todo mundo. Junta, faz uma serpente. Replica uma serpente de ouro. Funda uma serpente de ouro. Coloque essa serpente no topo do seu bastão. Sobe na pedra. Crava o cajado na pedra. A serpente vai ficar diante do povo. O povo então deverá ir até essa serpente. A todos aqueles que forem picados devem ir até aquela serpente, prestar orações, oferecer incensos. Tá tudo escrito isso daí, viu? Aí literalmente está escrito. Você pode ir lá e confirmar. Oferecer orações, prostrar-se perante a serpente, oferecer orações e incensos. Isso está escrito. Os pastores evangélicos não falam disso daí, porque basicamente isso daí seria admitir que Deus estabeleceu uma imagem de uma serpente para ser adorada pelo povo deles. Não vamos falar sobre isso daí. Mantém isso daí em segredo. Mas a gente, estamos entre amigos, e entre amigos não tem segredos, então a gente fala. Entendeu? Então assim, então foi feito isso daí. O Moisés fez uma serpente de ouro, e essa serpente era adorada pelo povo judeu. Adorada, literalmente adorada, como uma deidade de Krishna, uma deidade, uma divindade, só que era uma serpente. Bom, e aí, assim que a pessoa era picada, vinha até na serpente, prestava reverência, passava, era o antídoto, imediatamente ficava curada. Bom, passou, todo mundo se curou, as serpentes foram embora e tal. Daí eles começaram a caminhar e eles levaram essa serpente junto, como um altar. E onde eles paravam para acampar, a serpente ia lá, todo mundo ia lá, oferecia oração, reverência e tal, e ótimo. Ficou assim durante muito tempo. Muito tempo. Porque eles ficaram mais ou menos 40 anos vagando no deserto. Muito tempo, 40 anos. E... tinha 40 anos. E aí, então teve esses problemas todos aí e tal, e eles levaram a serpente com eles. Bom, acontece que depois o povo se estabeleceu, conquistou terras, criou cidades e tal, aquela coisa toda, e apareceu lá na história o tal do Golias. O Golias era um híbrido mutante
né, um ser humano fora do normal, e tinha 2 metros e tantos de altura, e ele fazia parte de uma tribo chamada Filisteus. Acho que é Filisteus, não sei se é Filisteus ou Cananeus, uma coisa assim. E essa tribo era uma tribo rival dos judeus, porque os judeus chegaram lá, eles já estavam lá no lugar. Aí os judeus voltaram, agora aqui é nosso e tal, Filisteus. E aí, não, porque a gente não gosta de vocês, não, mas porque a gente vai ficar, não vai ficar, não pode ficar, então vamos brigar. Aquela história, né, de disse, não disse, é meu, não é meu, então vão resolver no braço. E a tribo dos filisteus fizeram uma proposta. Escolha um de vocês para lutar com um dos nossos. Se vencer, a gente libera, se não, a gente pega tudo. E eles tinham esse Golias, que era um gigante, e o Davi, que era um pequenininho, um garoto, sei lá, 17 anos. Então o pessoal, quando viu lá o Golias, falou, eita nós, quem que vai enfrentar esse camarada aí? O Davi, que era um adolescente, um jovem, sabe como é que é jovem, né? Eu vou. O pessoal que estava lá, não, você não vai, você vai fazer o quê? Não, deixa comigo que eu resolvo. Não, você não tem condições. Não tem condições, quem disse? Eu vou. E tal, e ficou aquela briga, então vá, você quer ir, vá. Davi foi lá, todo mundo, acho que meio que conhece a história, ele pegou uma pedra, num negócio assim, girou e atirou, e ele era muito bom nisso daí, né? O Davi era muito bom nisso daí. Ele atirou e pá, foi bem aqui no Águia Chakra do Golias. A pedra entrou, o Golias desmoronou, aí ele foi lá e pegou a faca e cortou a cabeça do Golias. E ele virou o herói nacional, depois ele virou o rei dos judeus. O rei dos judeus, o Davi. Ficou rei e tal, e sabe, então foi ungido lá pelo pessoal e virou rei. Passaram-se o tempo, passaram-se os anos e tal, e o povo do judeu continuava com aquele processo, né, de ir lá, a serpente, prestar reverência e tal. O Davi, ele era tido como homem santo, mágico, poderado por Deus, foi lá, matou Golias, venceu as terras. Depois as pessoas cantavam cânticos, salmos para glorificar o Senhor de Moisés, do Abraão, do Moisés, essa genealogia aí. E o Davi cantava, ele dançava, ele ficava assim em êxtase. Tem até uma música que fala, quando o Espírito de Deus emana em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu danço como o rei Davi. Tem? Não tem? Tem sim. Se você for lá, você vai ver que tem. É essa música aí. E a minha mãe cantava, me ensinava a cantar, eu canto. Então, porque o rei Davi, parece que ele dançava, ele cantava, ele ficava meio que assim num êxtase. Ele entrava em transe, samadhi, o Jeová e tal. E ele ia nessa onda, nessa vibração, nessa energia aí, e o pessoal meio que, sabe, gostava disso daí, né? De ver ele cantando assim, dançando. Só que um dia ele olhou aquele, né? Que o Davi era meio personalista. Então ele viu os muçulmanos, sacerdotes, muçulmanos não, os judeus, indo lá e fazer oblações e oferecer reverências para a serpente. Ele se injuriou com aquilo, ele falou, o que é isso? Chega disso. Eu sou o rei, eu digo que isso aqui eu não quero mais. Aí foi lá e pegou a serpente e não quebrou a serpente. Quebrou a serpente. Pegou lá e... Sabe esse pessoal maluco que vai... Que tem esses muçulmanos aí que quebra, destrói estátuas, entra em templos de religião católica e derruba tudo e quebra. Não tem esse pessoal que faz isso? Já veio desde lá do Davi, essa história aí. Então Davi foi lá e pegou a serpente que não era dele. Ele nem conhecia a história direito. Ele ouviu essa história, mas ele achava que era uma história inventada do povo, não sei o que. E o pessoal falava, não é o Moisés e tal, tá tudo escrito, registrado aqui. Ele não se conformou, foi lá e pegou a serpente, quebrou a serpente, jogou fora, no rio lá, mandou embora, não sei o que ele fez com a serpente. Isso não era correto porque não era dele, foi de Deus, o próprio Deus que tinha mandado fazer aquilo ali. Resultado, Davi, começou a ficar louco, literalmente assim, esquizofrênico, débil mental, retardado, louco total.
pirou, despirocou, enlouqueceu total. A tal ponto de que ele tinha um capitão que era um cara muito fiel a ele, dava vida por ele, chamado Urias, que era o capitão do exército dele. O Davi tinha centenas de mulheres, mas apesar de ele ter um monte de mulher e não dar conta, né? Porque um cara, pô, fala sério, quem é que dá conta de um monte de mulher? Só se a pessoa for um doente mental pra dar conta de um, sabe? Ele tinha lá, sei lá, 100, 300, 500 mulheres. Pra que um homem quer tantas mulheres assim? Tal. Então ele, né, tem o caso do, sei lá, não vou baixar aqui a frequência aqui, mas não tem, o João de Deus tinha casado 9 vezes. A primeira vez que eu assisti a uma entrevista do João de Deus, eu sempre falava, o pessoal falava, né? Então isso muito antes de acontecer, de vir à tona o que aconteceu. Quando ele deu uma entrevista para o Amaury Júnior, eu gostava de assistir o programa do Amaury Júnior, e ele deu, o Amaury Júnior foi lá fazer uma entrevista com o João de Deus. Quando ele falou que ele já tinha sido casado 9 vezes, eu achei aquilo estarrecedor.